O Gonê, ele sinaliza que ele vai enfrentar o Moraes para salvar o Bolsonaro da prisão. Que história que é essa? Gente, uma sinalização do Gonê nos bastidores da sabatina dele lá no Senado tá agitando Brasília e pode representar uma grande reviravolta no destino do Bolsonaro se ela for verdadeira. Se alguém é sancionado pela Magnitsky e segue a vida normalmente, inclusive com apoio de empresas que jamais deveriam se aproximar dele, como o Moraes agora está fazendo, então quem vai ter o medo da Magnitsky no futuro, hein? Vai ser a desmoralização da Magnitsky. Me parece que agora a bola está no campo do governo americano. Vai ficar tudo por isso mesmo? A reputação da Magnitsky como um poderoso instrumento de punição a violadores de direitos humanos está em sério risco. Olá, fala pessoal, sejam bem-vindos. Se você gosta e apoia o nosso conteúdo, deixe o seu like e inscreva-se no canal. A suposta sinalização de Paulo Gonê que dá esperança a Bolsonaro. Esse presidente teve os primeiros recursos negados e em breve deve começar a cumprir a pena de 27 anos e 3 meses impostos pelo STF. O cenário ainda é incerto, mas advogados que atuam nas ações penais da trama golpista e que mantêm contato acadêmico e profissional com o Procurador-Geral da República, Paulo Gonê, afirmam que ainda no início do primeiro mandato à frente do comando do Ministério Público da União, ouviram dele a avaliação de que a prisão humanitária ao ex-presidente Jair Bolsonaro seria um caminho lógico a ser tomado. Embora impopular, a opinião é compartilhada por integrantes da área jurídica do governo Lula, que consideram que o quadro clínico do adversário é conhecido e que o cumprimento de pena em regime domiciliar estaria respaldado por lei. Bom, a gente estava aqui já nas entrevistas, inclusive levantando esse assunto. Gostaria de ouvir a sua análise. E aí, Gonê dando uma folga, uma possível folga a Bolsonaro, já que nos bastidores ouve-se que o PGR pensa em uma possível prisão humanitária. Conta pra gente, Deltan. Legal, Mari. Olha só, pessoal. O Gonê, ele sinaliza que ele vai enfrentar o Moraes para salvar o Bolsonaro da prisão. Que história que é essa? Gente, uma sinalização do Gonê nos bastidores da sabatina dele lá no Senado tá agitando Brasília e pode representar uma grande reviravolta no destino do Bolsonaro se ela for verdadeira. Bora então analisar isso agora em 3 pontos. O primeiro, como que tá a situação atual do processo contra Bolsonaro, hein? Em segundo lugar, qual que é essa suposta sinalização do Gonê nos bastidores que pode mudar tudo? E em terceiro lugar, eu vou te contar a minha avaliação do que eu acho que de fato deve vir a acontecer agora. Bora então direto para o primeiro ponto com essa breaking news que eu vou mostrar para vocês aqui, ó. Olha aí, ó, Gazeta do Povo, ó. STF publica ata da rejeição dos recursos de Bolsonaro contra a sua condenação. O STF ele publicou a ata do acórdão que rejeitou os embargos de declaração que foram apresentados pela defesa do Bolsonaro. Ou seja, o STF deu um último passo antes de decretar a prisão do Bolsonaro. Porque com a publicação dessa ata, se abre um novo prazo de 5 dias para as defesas apresentarem um novo recurso. Alguma das defesas ali pode insistir em um segundo embargo de declaração, mas corre o risco de Moraes julgar protelatório. E as defesas elas podem ainda tentar um recurso que a gente chama de embargos infringentes. Moraes pode simplesmente, contudo, não conhecer desse recurso de embargos infringentes de forma monocrática, ou seja, sozinho. Traduzindo, Moraes pode rejeitar esse recurso aí de plano, de imediato, aplicando um entendimento que já ele tomou no caso da Débora do Batom. No caso da Débora, o Moraes decidiu que os embargos infringentes eles precisariam de pelo menos 2 votos divergentes da turma, e não apenas um voto, como aconteceu com o caso Bolsonaro, que só teve aí o voto do Fux a seu favor. Embora muito consistente, muito técnico, muito forte, foi um voto só. Aí um levantamento recente do jornal O Globo mostrou que o STF deu um resultado favorável ao réu em apenas 7% dos embargos infringentes que foram apresentados aos ministros em julgamentos criminais desde 2013. Portanto, quando o recurso do Bolsonaro não for aceito, o que a gente já sabe que vai acontecer, o Moraes ele vai certificar o trânsito em julgado, ou seja, o encerramento do caso Bolsonaro,
e vai mandar Bolsonaro cumprir pena de 27 anos de prisão. Só que aí surge um problema. Para onde que ele vai? Vai para Papuda? Vai para Papudinha? Vai ficar em prisão domiciliar? A esquerda, Moraes e seus aliados querem que ele vá para Papuda, mas aliados de Bolsonaro que tiveram contato com o Gonê estão abrigando agora, estão acalentando uma esperança. E é nesse contexto, indo agora para o nosso segundo ponto, que surge essa sinalização do Gonê. Como o PGR, ele não só pode, como ele deve opinar sobre onde o Bolsonaro deve cumprir pena. E de acordo com a revista Veja, não só o Gonê, como também integrantes do próprio governo Lula, presta atenção, gente, não cai da cadeira aí, mas integrantes do próprio governo Lula estariam defendendo o Bolsonaro nos bastidores, o que vai totalmente contra os desejos do Moraes. Dá uma olhadinha aqui comigo, ó. Advogados que atuam nas ações penais da trama golpista e que mantêm contato acadêmico e profissional com o Procurador-Geral da República, Paulo Gonê, afirmam que, ainda no início do primeiro mandato à frente do comando do Ministério Público da União, ouviram dele a avaliação de que a prisão humanitária ao presidente Jair Bolsonaro seria um caminho lógico a ser tomado. Mas não é só lógico, né, gente? Seria o caminho legal a ser tomado, seria cumprir a lei, já que as condições de saúde do Bolsonaro são notórias. Enviar ele para a prisão serve apenas para humilhar o Bolsonaro, que é o que o Moraes aparentemente quer fazer. E isso vai colocar em risco a integridade física e a vida do Bolsonaro. Se o Gonê pedir para que Bolsonaro cumpra a pena em casa por razões humanitárias, ele não vai só estar fazendo a coisa certa, ele vai estar cumprindo a lei, fazendo algo que não é nada mais do que a obrigação dele como representante do Ministério Público. Afinal, o Bolsonaro ele passou por mais de 7 cirurgias por conta da facada que ele tomou lá atrás na campanha eleitoral, no mandato que ele teve. Então, teve a facada, teve 7 cirurgias, tem uma condição debilitada, de lá para cá a saúde dele só piorou, com crises constantes de soluços, de vômitos, sem falar no câncer de pele que foi diagnosticado recentemente. E agora, indo para o terceiro ponto, qual que é a tua opinião aí, Deltan, sobre esse assunto, hein? Olha, enquanto eu conto aí minha opinião para você, eu quero pedir para você ir deixando aí o seu like aí para a voz da nossa indignação chegar mais longe, não custa nada, para a voz aqui de todos nós aqui chegar mais longe. E a verdade aqui, gente, é uma só como sempre. Não depende apenas do Gonê, depende do Moraes, depende dos aliados de Moraes do STF e da pressão pública. Como assim, Deltan? Olha, a gente sabe e quem tem que tomar isso como pressuposto sempre, que o Moraes ele sempre vai fazer, gente, o que ele quiser. Dane-se a Constituição, dane-se as leis. Se ele quiser mandar o Bolsonaro para a Papuda só para humilhar o Bolsonaro e colocar nele a pecha de presidiário, o Moraes vai fazer isso. Principalmente se ele sentir que ele está sendo endossado ou amparado pelos seus colegas do Supremo. Agora, como a gente também já viu no passado, o Moraes ele não é imune a recuos quando ele vê que passou muito da linha e ele causou uma indignação, uma comoção públicas muito grandes. Ou quando ele é sucessivamente ali massacrado na imprensa. Isso já aconteceu várias vezes, em casos de réus do 8 de janeiro, também no caso do próprio Bolsonaro, em que o Moraes muda uma coisa aqui, outra ali, para que pelo menos as críticas da imprensa deem uma arrefecida, deem uma diminuída. Portanto, gente, nesse caso, eu acho que a pressão popular e a fiscalização da imprensa vão ser centrais. Vai ser o clima, vai ser a temperatura política do momento, mais do que um parecer do Gonê ou qualquer outro fator, que vai definir se o Moraes vai mandar o Bolsonaro para a Papuda, como, aliás, ele já mandou o assessor ir lá olhar as celas, ou se ele vai manter o Bolsonaro preso em casa. E agora eu quero ouvir a sua opinião. O que você acha que o Moraes vai fazer, hein? Conta pra gente aí nos comentários. Boa, Deltan, já voltamos contigo. Agora quero ouvir a opinião também do Consta sobre toda essa discussão em torno do destino do ex-presidente Jair Bolsonaro, né? Alguns veículos de comunicação soltam aí como uma grande esperança e tal para Bolsonaro. Acredito que a maior esperança dele não estaria nisso, né? Estaria simplesmente da justiça ser feita. Ele não tem motivo nenhum para estar preso. Também espera possivelmente na anistia, né? Como é que você vê esse cenário, Consta? Mari, infelizmente, né, a análise do Deltan está muito correta e nós não estamos falando de direito. Se a gente estivesse falando de direito, o Bolsonaro não estava preso em casa por nada, né, porque ele nem acusado é no processo que o levou a essa prisão domiciliar. Então, a gente sabe que a gente está falando de vingança, de vendetta, né, é um caso de
Lula e Alexandre de Moraes, principalmente, que representam essa nefasta aliança tucanopetista, querendo punir Jair Bolsonaro, querendo a pecha de presidiário, para que o Lula não seja mais o único presidiário condenado, né, nas narrativas. Então, o Lula teve a prerrogativa de ficar na cela da Polícia Federal, cheio de regalias, esteira, visitas íntimas, que levou até o casamento dele hoje, enquanto que Bolsonaro, ao que tudo indica, vai mesmo para Papuda. Essa é a expectativa criada, né, em torno desse caso, porque a gente sabe que se trata de vingança, de um desejo de humilhar. E o Alexandre de Moraes é imparável, isso já ficou provado. Então, eu não consigo ver, infelizmente, nenhum fator para impedir essa prisão. Tá? Eu acho que talvez um cálculo que isso pudesse gerar uma certa reação, mas acho que isso também já passou. Acho que o sistema já percebeu que está tudo preparado, já está tudo meio acomodado para levar essa prisão. Acho que eles sabem, e infelizmente eu preciso fazer análise aqui, não é torcida, é análise. Eles sabem que mesmo mandando Bolsonaro para Papuda, não vai acontecer nada no Brasil no dia seguinte. Não vai ter uma revolução, o Brasil não vai parar, vida que segue. É uma pena constatar isso, né, mas é o que tudo leva a crer, que eles foram aos poucos preparando o terreno, digamos assim, e não há nada mais que possa ser feito para impedir esse destino de Jair Bolsonaro, que talvez tenha sido otimista demais em relação ao que ia acontecer com ele no Brasil. Né? Eu mesmo fui uma das vozes lá atrás mais pessimistas, achava, inclusive, que ele devia ter saído do país, cheguei a falar isso em algumas ocasiões, porque ele ia acabar preso. Né? E esse dia está chegando, está se aproximando. Voltando agora com o Deltan. Deltan, queria ouvir sua opinião também, né? Tem dado o que falar nas redes sociais, inclusive, que Moraes vai encerrar um evento do Ministério Público em palestra sobre segurança pública. A gente viu que alguns juristas estão questionando, inclusive, que esses organizadores e patrocinadores do evento poderiam responder até porque estariam apoiando aí alguém que é sancionado pela Magnitsky. Traz, por favor, aí a sua análise. É assim, Mari, é assim, Fred, olha, quando eu vi esse anúncio aí, eu fiquei absolutamente surpreso, fiquei estarrecido. A pergunta que veio na minha cabeça é: empresas desafiam a Magnitsky e patrocinam Alexandre de Moraes? Sim, gente, é isso mesmo que você ouviu. Empresas americanas, ou então empresas que atuam e que têm negócios nos Estados Unidos, como grandes bancos, patrocinaram um evento com uma palestra do ministro Alexandre de Moraes, desafiando abertamente a lei Magnitsky de uma forma escancarada. Nessa nossa análise, eu vou te mostrar 3 coisas. Primeiro, que evento que foi esse, hein, em que o Moraes palestrou? Segundo, quais foram essas empresas e como que grande parte delas está conectada aí de uma forma ou de outra com os Estados Unidos e sujeitas, portanto, aos efeitos da própria lei Magnitsky. E em terceiro lugar, eu vou responder a seguinte pergunta: todo mundo perdeu o medo da Magnitsky? O que é que está acontecendo? Bora então para o primeiro ponto, gente. A internet e as redes sociais pegaram fogo hoje com um cartaz de um evento do 26º Congresso Nacional do Ministério Público, que eu vou mostrar para você já esse cartaz. Ele ocorreu em novembro, e em que uma das estrelas foi ele, o ministro sancionado Alexandre de Moraes, que constou ali ostensivamente no material de divulgação do evento como palestrante. Confere aqui comigo aí o cartaz. Olha aí, ó. Palestrante confirmado. 26º Congresso Nacional do Ministério Público. É mole, gente. É mole isso. Vocês perceberam ali embaixo o detalhe explosivo? Vocês conseguem ver aí o nome das empresas? A lista das empresas patrocinadoras desse evento, com sancionado pela lei Magnitsky, é surpreendente. Nós vemos ali empresas americanas ou empresas que têm negócio com os Estados Unidos que jamais poderiam se envolver dessa forma em um evento com participação de um sancionado. Elas não poderiam associar suas marcas com a divulgação da imagem do indivíduo sancionado ou então dar apoio a um evento que resgata e reforça a reputação do indivíduo sancionado. O que, pela lei Magnitsky, pode ser encarado como um apoio material ao sancionado,
Principalmente se Moraes foi de alguma forma remunerado por essa palestra, o que a gente não sabe. Olha só o naipe das empresas que estão aí, gente. Simplesmente a Coca-Cola, uma das maiores empresas americanas do planeta, PicPay, uma fintech brasileira, mas que oferece aos clientes uma conta global em dólar e cartões Mastercard, atuando, portanto, em contato com o sistema financeiro americano. Está aí também a Febraban, simplesmente a federação que representa os grandes bancos, Itaú, Santander, Bradesco. E ali embaixo também está o Banco do Brasil, a Caixa, todos, sem exceção, bancos que atuam diretamente lá nos Estados Unidos, inclusive com filiais em território americano e que dependem das suas operações em dólar para sequer funcionar um dia que seja. Todo mundo está aí, ó, patrocinando um evento que teve como palestrante Moraes, ministro do Supremo sancionado pela Lei Magnitsky. E agora, indo para o terceiro ponto, fica agora a pergunta a ser respondida. Ué, o que aconteceu, hein? Todo mundo aí, de repente, perdeu o medo da Magnitsky? Ó, eu vou te contar e vai deixando aí o seu like, que não custa nada para a voz da nossa indignação chegar mais longe. Olha, gente, como não dá para acreditar que empresas desse porte patrocinariam esse evento sem saber que o Moraes seria um palestrante, só tem uma explicação para isso aqui. Essas empresas sabiam que o Moraes palestraria e simplesmente não ligaram. Mas por que elas não ligaram, Deltan? São várias hipóteses, mas se eu fosse chutar uma, e aqui eu estou no terreno da especulação, eu imagino que elas fizeram ali uma avaliação de risco entre patrocinar um evento e cair nas boas graças de Alexandre de Moraes, do STF, como empresas amigas que patrocinam esses eventos que os ministros tanto amam, e de outro lado, não patrocinar por medo da Magnitsky, ou pior, retirar o patrocínio quando descobriu que ele era palestrante e cair em desgraça com os ministros. Serem vistas aí como covardes ou traidoras pelos ministros. Gente, imagina se alguma delas retira o patrocínio depois que vê o nome do ministro dentre os palestrantes ali. A avaliação deve ter partido de uma compreensão também de que esse evento ia ficar esperançosamente abaixo do radar do governo americano e que isso nunca, jamais chegaria aos ouvidos do Departamento do Tesouro americano e do Departamento de Estado. Mas agora que esse conteúdo aí, que esse panfleto, que esse folder aí viralizou nas redes, será que os Estados Unidos não vão fazer nada? Afinal, o poder da Magnitsky, o grande poder dela, está justamente em fazer os violadores de direitos humanos do mundo inteiro ficarem isolados. Acreditarem que serem sancionados por ela vai cortar todos os laços deles com o sistema financeiro global e com a civilização que nós conhecemos. Se alguém é sancionado pela Magnitsky e segue a vida normalmente, inclusive com apoio de empresas que jamais deveriam se aproximar dele, como o Moraes agora está fazendo, então quem vai ter o medo da Magnitsky no futuro, hein? Vai ser a desmoralização da Magnitsky. Me parece que agora a bola está no campo do governo americano. Vai ficar tudo por isso mesmo? A reputação da Magnitsky como poderoso instrumento de punição a violadores de direitos humanos está em sério risco.